Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor, presença que nos basta. Presença que nos une, é a presença do Senhor que nos une até mesmo a ouvir o pão diário. É o Senhor que nos conduz a ouvir a sua palavra, uma vez que nós buscamos a Ele, uma vez que nós recorremos a Ele, uma vez que nós pedimos, buscamos e batemos a porta. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. Ele é Deus. Ele é Deus. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 17 de fevereiro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 23 e 24, onde a Bíblia vai nos dizer assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Glórias ao Senhor por estes versos. No primeiro verso, vamos dar destaque a orar sozinho. Jesus subiu aos montes a orar sozinho. Vamos falar de intimidade, de lugar secreto, de buscar a presença do Senhor, de nos conectarmos com Deus. No verso 24, vamos dar destaque ao vento contrário. Ao vento contrário. Ao vento que era contrário à direção de Deus. Ao vento que era contrário e afastava os discípulos de Deus. Ao vento, ao vendaval que era contrário à palavra do Senhor. Ao vento que era contrário à presença do Senhor. Ao vento que era contrário a orar sozinho, a buscar intimidade com Deus. Nós vamos enfatizar o orar sozinho e o vento contrário. A Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia nos diz que devemos orar sempre sem esmorecermos. A Bíblia nos diz que devemos buscar intimidade com Deus, trancar no lugar secreto, orar, você a Deus, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas a questão é que o vento sempre será contrário a nos isolarmos no lugar secreto. O vento sempre será contrário a orarmos sem cessar. O vento sempre será contrário a sempre orarmos e a favor de esmorecermos. Olha, eu quero te dizer algo. A nossa maior conexão com Deus é por meio da oração. A oração feita com fé é a própria conexão com Deus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E quando dois estiverem orando a respeito, acerca, a favor de uma mesma causa, o meu Pai responderá dos céus. E assim o inimigo ele age contrariando os nossos momentos de oração. Já percebeu? O quanto a sua carne ela age contrário à sua oração, à sua vontade de orar. Aliás,
Às vezes a carne não permite nem ter a vontade de orar. E nós precisamos de orar. Nós precisamos de orar e orar sempre, orar sem cessar, estarmos conectados com Deus, porque à medida que estamos conectados com Deus, nós nos tornamos vigilantes, nós somos resistentes a cair em tentação, nós resistimos ao diabo, nós nos afastamos do pecado. Nós temos que estar conectados com Deus e existem as resistências a orarmos. Existe a resistência. É algum compromisso que surge no seu momento de oração, no momento em que você destina a oração. É alguém que chega na sua casa quando você está em oração. É uma visita, é um imprevisto. E nós temos que lutar contra todas as barreiras que nos impedem de orar. Aliás, nós não podemos nenhuma barreira sequer. Orar em espírito, manter em oração é manter conectado com Deus. E olha, todos nós precisamos de lugar secreto, de orar sozinhos. Isso é intimidade, é ter experiências com Deus. Por meio da oração, nós contamos tudo para Deus. Nós mostramos as nossas fraquezas e buscamos as fortalezas. Nós abrimos o nosso coração, nós rasgamos as nossas vestes com Deus. Existem coisas que nós não podemos contar para ninguém, absolutamente ninguém, mas somente para Deus. Para Deus nós falamos todas as coisas, nós nos conectamos com Ele, porque é Ele que traz refrigério aos nossos corações, é Ele que traz resposta, é Ele quem nos recompensa, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos livra, e a oração de um justo tem muito poder e eficácia. A oração do obediente, daquele que busca andar com Deus, daquele que busca andar em acordo com a palavra do Senhor, tem muito poder e eficácia. Busque obedecer a Deus e não deixe com que nada resista, inclusive a desobediência, a sua oração ativar o mover de Deus. Esteja em constante oração. Nós precisamos de oração, de muita oração. E haverão ventos contrários a te resistir, a te afastar da presença do Senhor. Seja resistente a estes ventos contrários, aquilo que te contraria a andar em acordo com a vontade do Pai. Esteja em constante oração, persevere, não desista. O tempo pode até demorar, não desista, porque o Senhor sabe o momento certo de te entregar. Esteja conectado com Deus em todo o tempo. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve e enche ela com a tua presença. Derrame, ó Deus, do teu mover. Ah, Senhor, seja a tua vontade, seja o teu querer. Deus, que nós possamos estar constantemente na tua presença, orando ao Senhor, conectados com o Senhor. Deus, dirige os nossos pés, os nossos pensamentos, a nossa fala, as nossas mãos. Senhor, que sejamos convertidos por inteiro. Em nome do Senhor Jesus, sê conosco, nos dando graça, nos dando entendimento da tua palavra, a fim de andarmos por ela, nos dando discernimento. Em o nome do Senhor Jesus, sê conosco no dia de hoje. Sê conosco, Deus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio do mover de Deus. Se enche de Deus por meio da oração.